Agora nós vamos estudar um aspecto importante relacionado à presença de eletrólitos inertes sobre a solubilidade de sais pouco solúveis e sobre o grau de ionização de ácidos fracos. Então você sabe, o cloreto de prata é um sal pouco solúvel. Sulfato de bário da mesma forma. E esse outro sal complexo aqui, vocês que fizeram inorgânica há menos tempo que eu devem saber nominá-lo. Se não me engano, isso aqui seria o hexaciano cobaltato de hexaamino cobalto 3. Vocês confirmam aí, mas enfim, aqui você tem um íon mais 3 e aqui você tem um íon menos 3. Enfim, essa coisa aqui que vocês podem procurar o nome e as referências corresponde a um sal pouco solúvel. Qual o efeito da presença de um sal inerte, por exemplo, nitrato de potássio, na solubilidade do cloreto de prata, ou do sulfato de bário, ou desse outro sal complexo aqui? Vejam só, o nitrato de potássio é um sal inerte no sentido que ele não contém íons comuns aos íons dos sais pouco solúveis. Então, aquele efeito do íon comum que vocês conhecem e que é fortíssimo, inclusive mais forte do que o efeito salino de solubilização, o efeito do íon comum, o que é? Por exemplo, você tentar dissolver cloreto de prata numa solução de cloreto de sódio. O cloreto do cloreto de sódio é um íon comum ao cloreto de prata. Isso vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, reduzindo brutalmente a solubilidade desse sal que já é pouco solúvel. Então, o efeito do íon comum é um efeito muito intenso que se sobrepõe ao efeito salino de solubilização. Ele é muito mais forte. O efeito salino de solubilização, que nós vamos discutir agora, e o efeito salino aqui também no aumento do grau de ionização de ácidos fracos está relacionado com a presença de um eletrólito inerte, no sentido de que ele não tem íons comuns aos sais ou aos ácidos em questão. Então, no caso, o íon comum, o eletrólito inerte aqui é o nitrato de potássio. Veja que o KNO3 é um sal completamente solúvel e não tem íons comuns ao cloreto de prata, ao sulfato de bário, a esse outro sal complexo, ou ao ácido acético. Então, o efeito do íon comum não se manifestará. Somente o efeito salino de solubilização. Qual o efeito da presença do sal na solubilidade do cloreto de prata? Qual o efeito da presença desse sal inerte, KNO3, na solubilidade do cloreto de prata? É o aumento. Olha aqui como aumenta. E por fim, quando você tem uma solução 0,01 molar do nitrato de potássio, o sal inerte, a solubilidade do cloreto de prata aumenta em 12%. E esse aumento é maior para esse eletrólito 2:2, aqui o sulfato de potássio. A solubilidade aumenta em 77%, e esse eletrólito 3:3, esse sal complexo aqui, a solubilidade aumenta 126%. Então, efeito do íon comum é uma coisa, e nós não estamos tratando aqui do efeito íon comum, estamos tratando do efeito salino de solubilização provocado pela presença de um eletrólito inerte. O efeito salino de solubilização provoca um aumento na solubilidade dos sais pouco solúveis com a presença desse eletrólito inerte. À medida que aumenta a concentração do eletrólito inerte, a solubilidade aumenta. Você pode ver aqui as porcentagens quando você tem uma solução 0,01 molar do KNO3. Da mesma forma, você tem um efeito salino de aumento do grau de ionização de ácidos fracos. No caso, agora vamos tratar do ácido acético. Ácido acético, você tem um íon hidrônio e você tem um íon acetato. Então, nesse sentido, o cloreto de potássio seria um sal inerte. Inerte no sentido que o cloreto de potássio não tem íons comuns ao ácido acético.
Além do mais, o cloreto de potássio, KCl, ele é um sal neutro no sentido de que ele é resultante da neutralização de um ácido forte, o HCl, por uma base forte, o KOH, de tal forma que, teoricamente, você teria um pH neutro em uma solução de apenas KCl. Bom, o efeito no grau de ionização é aumentá-lo. Então, aumenta o grau de ionização com o aumento da concentração de KCl. E aumenta também essa constante aparente de equilíbrio, que eu vou tratar sobre ela mais tarde. Então, agora nós vamos entender, digamos assim, os motivos pelos quais a presença de sais inertes aumenta a solubilidade de sais pouco solúveis e aumenta também o grau de ionização de ácidos fracos. Bom, a parte teórica, eu tenho um parágrafo aqui que basicamente eu retirei do livro de Castellan, Fundamentos de Físico-Química, um livro antiguinho, mas bem interessante em vários aspectos. Então você tem aqui, olha, a partir da lei limite de Debye-Hickel, encontramos o valor negativo do Ln de gama mais menos, ou seja, Ln do coeficiente de atividade iônica média, o que confirma o argumento físico de que a interação com outros íons reduz a energia de Gibbs de um íon numa solução eletrolítica. Essa energia de Gibbs menor significa que o íon é mais estável em solução do que se estivesse carregado. A estabilidade extra é medida pelo termo RT, Ln de gama mais ou menos, na expressão do potencial químico. Agora nós vamos tratar disso quantitativamente, mas eu já posso adiantar para vocês que quando você tem um equilíbrio iônico, o aumento da força iônica desloca o equilíbrio para o lado mais iônico da equação química. Vamos começar aqui então a parte quantitativa considerando o equilíbrio de dissociação, ou na verdade ionização, de um ácido fraco. Então vamos representar o ácido fraco como HA. Então HA é o nosso ácido fraco, aqui é a espécie não ionizada. Você tem aqui o equilíbrio, né? Vamos colocar aqui simplificadamente H+, mais o ânion A-. Então podemos escrever a constante de equilíbrio termodinâmica em termos das atividades. Aqui a atividade do H+, a atividade do A- sobre a atividade do ácido não ionizável. Bom, vejamos. A atividade do H+ vai ser igual ao coeficiente de atividade do cátion, que é o H+, multiplicado pela concentração do cátion. A concentração do cátion, que eu vou escrever aqui em termos de molalidade, eu poderia escrever assim, BH+. A atividade do ânion, vai ser coeficiente de atividade do ânion BA-. A atividade do ácido não ionizável é a atividade de HA, igual ao coeficiente de atividade do HA, que multiplica por B de HA. Então, aqui estamos. Vamos fazer algumas considerações. Inicialmente eu poderia simplesmente colocar, substituir tudo isso aqui nessa expressão. Então eu teria aqui a constante K igual. Vou isolar aqui primeiro os coeficientes de atividade. Então, coeficiente de atividade mais coeficiente de atividade menos sobre coeficiente de atividade do HA, que multiplica a concentração do cátion pela concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido não ionizável. Detalhe aqui é que, isso vocês já devem ter percebido, que, ou devem ter se lembrado. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil para nós. Vocês devem se lembrar dessas coisas que eu acabei aqui de anotar
desse lado direito, né, nós temos o HA, esse ácido fraco, que é um eletrólito 1 para 1, então Ni mais igual a Ni menos igual a 1, o Ni vale 2. Não lembro o que é isso, procura umas 2 aulas anteriores, você vai se lembrar. Portanto, o produto aqui dos coeficientes de atividade do cátion e do ânion corresponde ao quadrado do coeficiente de atividade iônica média. Isso nós vamos substituir nesta expressão aqui, mas antes disso, ou melhor não pular nenhuma etapa algébrica para vocês não se confundirem. Então, você vai ter aqui a constante K igual gama mais menos ao quadrado sobre gama HA, que multiplica por concentração do H+, concentração do A-, sobre a concentração do ácido não ionizado. Agora, nós temos que fazer algumas considerações. Então, essas considerações você tem aqui, olha, vamos considerar B como sendo a concentração nominal do eletrólito. Por exemplo, você pode ter preparado uma solução 0,1 mol por litro do ácido fraco. Então, B é 0,1 mol por litro, a concentração de preparação. E, portanto, a concentração, a molalidade do H+, é o grau de ionização multiplicado pela concentração nominal. Por exemplo, se o grau de ionização é 10%, então você vai ter aqui 0,1 multiplicado pela concentração nominal. E o mesmo vale aqui para a concentração do ânion. E aqui embaixo você tem a concentração do ácido não ionizado, que é 1 menos alfa, ou seja, o grau de ionização multiplicado pela concentração. Vocês devem se lembrar disso aqui lá da época que faziam química geral ou talvez química analítica. Então agora nós substituímos tudo isso na constante de equilíbrio. Então você tem aqui K igual gama mais menos ao quadrado, que multiplica, olha, isso vezes isso, então eu já posso colocar aqui alfa ao quadrado, B ao quadrado. Aqui embaixo eu vou ter o coeficiente de atividade da espécie não ionizada, HA, que multiplica por 1 menos alfa, B. Nós podemos simplificar aqui, ó, o Bzinho aqui de baixo, corta com o quadrado aqui de cima. O que mais nós podemos dizer? Vejam só, o HA, ácido não ionizado, você pode considerar que o seu coeficiente de atividade é igual a unidade. Você tem uma solução diluída e é uma espécie não ionizada, né? Então, coeficiente de atividade igual a 1. Que mais? Se você tiver uma constante de ionização pequena, você tem um ácido fraco, o grau de ionização é pequeno. Então, 1 menos alfa no denominador, a gente vai aproximar para 1, porque 1 é muito, muito maior que alfa, o grau de ionização. Então, isso aí resulta na expressão K igual a gama mais ou menos alfa ao quadrado B. Então, nós podemos isolar aqui o alfa. E o que é o alfa? É o grau de ionização. Então, nós vamos ter aqui, deixa eu parar aqui de mover aqui. Então, acho que agora já parou. Alfa igual a raiz quadrada de K, constante de ionização, sobre a concentração nominal, que multiplica por 1 sobre gama mais ou menos. Opa, não ficou tão bom aqui. É melhor eu representar desse jeito aqui. Alfa igual K sobre B elevado a 1 meio, que multiplica por gama mais menos. Ou melhor, 1 sobre gama mais menos. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Para não deixar errado, né? Depois vocês podem refazer essa dedução aqui. Pronto, agora sim. Então, 1 sobre gama mais menos. Esse gama mais menos corresponde, digamos assim, à não idealidade do sistema. Então, você poderia escrever assim, alfa igual alfa zero sobre o gama mais menos.
onde o alfa zero seria simplesmente K sobre a concentração nominal, raiz quadrada. Então, esse alfa zero seria o grau de ionização que você calcula quando você desconsidera os efeitos interiônicos. Como gama, cadê aqui? Como gama mais menos é menor do que 1, então o alfa é maior que o alfa zero. Então, o grau de ionização real, alfa, é maior que o grau de ionização quando você desconsidera os efeitos interiônicos. Eu preciso concluir essa dedução e apresentar exemplos para ionização de ácidos fracos e para solubilidade de sais pouco solúveis. Mas a aula já está um pouco extensa, então na próxima aula eu concluo isso. Até lá.